Howdy, everyone! Então, eu sei que nós já tínhamos feito revisões, só que agora, em julho, nós iremos focar ainda mais nas revisões, tá? Por quê? Porque sim, ok? Então, eu sei que a gente fez aquela revisãozinha, ela foi bem rápida, né? Ela foi, assim, bem focada no estrutural, só que nessa eu vou afrouxar ainda mais, eu quero que vocês, nessa revisão, vocês foquem na prática, tá? Nos usos, ao invés de como formar. Por conta disso, eu trouxe um pequeno texto que nós iremos trabalhar juntos, ok? Então, eu vou explicar passo a passo desse texto. Ele tem uns past perfect e ele tem o que eu gosto que fique claro, que é o ambiente ideal para que vocês identifiquem o que ocorreu primeiro, tá? Levando em conta que o past perfect, ele é algo que ocorreu no passado, né? Ele é um passado anterior ao passado. Então, vocês precisam ter noção de que passado é esse, em primeiro lugar, que nós estamos falando, né? Porque eu falar de passado ou do passado, ele é uma teoria até um pouco chata, né? Ela é complicada de você entender. Então, esse é o momento da gente focar em texto, tá? Veja que o texto não é grande, ele só é desse tamanhozinho aqui, ó, daqui pra cá, tá? Então, bem suave, mas a gente vai trabalhar com ele devagarinho. Ok, então, para deixar claro, nós iremos revisar o capítulo 4 do módulo, tá? Que tem o Past Perfect Tense e tem as prepositions in, on and at. Ok, prosseguindo, o Past Perfect Tense também é chamado de Pluperfect e ele é o nosso pretérito mais que perfeito. Por ter uma associação, veja que calma que dá quando a gente pensa que saímos lá do Present Perfect, que nós não temos equivalência de tempo verbal, para chegar em um que passa a ter, deve acalmar o coração de vocês, porque eu soube e eu sabia que seria difícil estudar o Present Perfect, porque ele é difícil. Sim, você faz muita análise. É um dos assuntos que as pessoas demoram muito mais a compreender, a passar, a utilizar em língua inglesa. Mas o Past Perfect é um doce, tá? Então, até mesmo esse conceito vocês vão ver se vocês procurarem pretérito mais que perfeito, tá? Em português, ele é o passado do passado. Por isso que na primeira vez que nós lidamos com esse assunto, eu lembro que eu coloquei um texto e esse texto falava do que tinha ocorrido naquela manhã. Não sei se vocês lembram. Então, alguém tinha pichado a porta e quando eu saí, né? Então, se eu tivesse visto quem fez, né? Se eu tivesse visto, ele é o past perfect, tá? Porque o nosso pretérito mais perfeito, o que é que ele é? Ele é esse tinha feito, tinha tido. Mas também ele é o... eu esqueci, mas existe uma forma mais formal de usar o past perfect. Ele estava na ponta da língua, mas eu já acabei esquecendo. Anyways, então é isso. Pensem do past perfect como se você estivesse narrando algo que aconteceu, tá? Você está narrando um momento seu numa festa. É bom em momentos assim, porque você sempre tem alguma coisa que surtiu efeito naquele momento e aí você está usando o passado e depois, rapidinho, você já está usando o pretérito mais que perfeito sem perceber. E essa é a graça, tá? Porque vocês usam, mas vocês não percebem que estão usando. E é isso que eu quero que vocês tenham aqui no inglês também. Então, a gente usa... Deixa eu dar mais... Não, tá bom. A gente usa para colocar os eventos em ordem. Ok? Então, se a gente vai colocar os eventos em ordem, prestem bem atenção. Eu vou mudar de página.
Então, vamos ver aqui. Perceba que é o mesmo texto, tá? Mas a gente ainda vai voltar. Ops, não é esse texto. Ok, então vamos lá. Percebam que dessa vez é o mesmo texto, tá? Aqui, I had a terrible day. E aqui, I had a terrible day today. Então, I had a terrible day today. It started badly and just got worse. I woke up late because I'd forgotten to set my alarm clock. I'd forgotten to set my alarm clock. Because I was late, I ran to the train station. But when I got there, I realized I hadn't brought my season ticket. I missed my train. By the time I arrived at work, the staff meeting had already started. I really wanted to finish work at the usual time of 5 p.m. because I wanted to see my favorite band at a concert. But I couldn't leave on time because I hadn't completed the report my boss had asked me for. I left work late, and by the time I arrived at the concert venue, the band had already finished playing. I wept like a child. Ok? Então, bem simples. Não é um texto grande, na verdade é um texto bem fácil. A gente agora vai trabalhar com esse texto. Quero que vocês foquem. Perceba que eu estou sempre utilizando verbos no passado, né? Started, got, woke up, I'd forgotten. Esse daqui, esse hadn't forgotten. Ok? Então, esse I'd forgotten, na verdade, aqui ele já é o nosso had, só que ele está abreviado, tá? Então, é o mesmo que eu colocar aqui. I had forgotten to set my alarm clock. Então, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, tá? Eu acordei tarde, ok? Mas por que eu acordei tarde? Porque eu tinha esquecido traduzir errado. Porque eu tinha esquecido de colocar o alarme para tocar. I had forgotten to set my alarm clock. Então, antes de dormir, eu deveria ter configurado o meu alarme. Só que eu esqueci e fui dormir. Então, eu esquecer e ir dormir aconteceu primeiro do que eu acordar, right? Eu preciso dormir para acordar. Então, antes de eu ter dormido, eu tinha esquecido de configurar o meu alarme. E por isso, eu acordei tarde. Ok? Because I was late, I ran to the train station. But when I got there, I realized I hadn't brought my season ticket. Então, porque eu saí tarde, né? Porque eu já estava tarde, eu acordei tarde, eu corri para a estação de trem e quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não tinha levado o meu ticket. Eu perdi meu trem. Por conta disso tudo, eu acabei perdendo meu trem. Então, eu já estava atrasada na hora que eu me acordei. Já acordei tarde. Por estar atrasada, eu tive que correr para a estação de trem. E quando eu cheguei, eu não tinha levado meu ticket. Então, antes de eu sair de casa, antes de eu correr para a estação de trem, eu já tinha esquecido o meu ticket em casa. Okay? Então, eu esquecer o meu ticket em casa aconteceu primeiro, e é por isso que eu falo que eu não tinha levado. Olha a estrutura aí, eu tinha levado, tá? Então, eu cheguei lá e eu percebi que eu não tinha levado o meu ticket. Então, perdi meu trem. Segunda parte do texto. By the time I arrived at work,
The staff meeting had already started. Então, a reunião, eu já estava tarde, tá? Então, por passar do horário, a reunião começou. E quando eu cheguei lá no trabalho, a reunião já tinha começado. Ok? Então, o que ocorreu primeiro? A reunião começou. E depois eu cheguei, tá? I really wanted to finish work at the usual time of 5 p.m. because I wanted to see my favorite band at a concert. Então, eu realmente queria finalizar o meu trabalho no horário de sempre, às 5 horas da tarde, porque eu queria ver a minha banda favorita ao vivo, né? Um show da minha banda favorita. Então, ok, essa é uma parte de transição. But I couldn't leave on time because I hadn't completed the report my boss had asked for. Então, mas eu não pude sair no horário porque eu não tinha completado o relatório que minha chefe tinha me pedido. Então, ela me pediu, tá? E o que foi que aconteceu primeiro aqui? A minha chefe me pediu para que eu completasse um relatório. Eu não completei esse relatório e por conta disso eu não pude sair no horário de sempre. Eu tive que ficar mais tarde no trabalho. Então, I couldn't leave on time because I hadn't completed the report my boss had asked for. Por fim, I left work late, and by the time I arrived at the concert venue, the band had already finished playing. I wept like a child. Então, eu saí do trabalho tarde e no momento em que eu cheguei na casa de show, a banda tinha acabado de tocar e eu chorei como um bebê. Tá? Então, ele é um texto rico, digamos assim, past perfect, porque a gente não vai encontrar o past perfect em todo lugar, não. Tá? Então, aqui a gente tem vários, né? Qual é o exercício aqui? Eu quero que vocês parem, tá? Pause o vídeo e analisem se vocês entenderam ou não qual a situação que ocorreu primeiro, tá? Analisando o que ocorreu primeiro, você vai entender porque nós estamos utilizando o pretérito mais que perfeito, que é o nosso past perfect tense, tá? Então, veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 past perfect tense nesse pequeno fragmento de texto. Voltando aqui, foi esse textinho aqui que nós lidamos, certo? E ele está disponível nesse link, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, aí eu faço essas perguntas, né? Consegue identificar o porquê do uso do past perfect no texto acima? Para colocar ordem nos acontecimentos, né? Para deixar claro qual acontecimento que está acontecendo primeiro, a gente sempre vai utilizar o past perfect, tá? Mesmo em português, mesmo em inglês, a gente vai fazer isso. Porque a gente precisa desse tempo verbal para dar linearidade, ok? E aí eu pergunto, se identifica com esse tipo de situação? Pense sobre algo que aconteceu com você e que se parece com a situação acima. Eu preciso que vocês coloquem no papel para que vocês exercitem esse tempo verbal. Vocês já falam. Eu só preciso que vocês agora escrevam, tá? Fiquem atentos para esse tipo de uso. Em que situação você faz isso? É geralmente assim, quando você está contando o que foi que aconteceu. Tá? Então, imaginem vocês numa festa, uma situação engraçada. O que foi que aconteceu? Eu tenho quase certeza que vocês vão utilizar o pretérito mais que perfeito, o nosso past perfect, para construir esse tipo de relato. Tá? Então, exercitem. Eu, inclusive, quero que vocês escrevam isso na atividade da revisão, tá?
é realmente para vocês fazerem essa atividade aqui. Ok? Vão pensando com calma. E aí, enquanto isso, a gente vai vendo os prepositions. Calma que eu já falei. Eu sei que vocês já devem estar, meu Deus, esse assunto de novo. Mas eu realmente não quero focar aqui em estruturas gramaticais, tá? Eu só quero que vocês entendam os seus usos. E para isso eu vou utilizar também o texto que nós acabamos de ver, porque se vocês não perceberam, aquele texto está cheio. E inclusive com outros tipos de preposições que nós só vamos ver mais um pouquinho para frente. De modo geral, vamos trazer para cá. Nesse ponto, o que é que eu preciso deixar claro para vocês a respeito das preposições? Vocês já sabem que nós utilizamos ela para falar de tempo, de lugar, né? Ele dá fluidez ao texto, é super importante. A gente vê o tempo todo, a gente está usando o tempo inteiro. E há preposições dos diversos tipos, tá? Da mesma forma que em português a gente tem preposição de causa, preposição de modo, whatever. E eles também têm esses tipos de preposição. O que eu quero que vocês estudem? As preposições de tempo e as preposições de lugar. Só isso. É só o que vocês precisam saber no momento. Tá? Então, por conta disso, eu resolvi fazer as preposições dessa forma. Primeiro, como preposição de lugar. E logo em seguida, como preposição de tempo. Ok? Então, como preposição de lugar, preposition of location or place, eu tenho baseado nesse texto aqui, tá? I left my season ticket at home on the counter. I left my season ticket at home on the counter. Eu deixei o meu ticket em casa, at home, é super específico, on the counter, em cima do balcão. On, em cima, on, superfície, at, especificidade. Tá? Eu tô dizendo que eu deixei em casa, na minha casa, super específico. By the time I arrived at work, the staff meeting had already started. Nesse caso aqui eu só copiei e colei. Tá? At work, at home. Vejam aí as especificidades, tá? Home, para eles, quando a gente fala de uma casa, de um lar, na verdade, que a tradução correta de home é lar, tá? Então, eu deixei no meu lar, eu deixei em casa, eu cheguei no trabalho, né? Eu uso a preposição at, tá? Então, by the time I arrived at work, the staff meeting had already started. No momento em que eu cheguei no trabalho, a reunião da equipe já tinha começado. I wanted to see my favorite band at a concert. Eu queria ver a minha banda favorita em um show, tá? Concert. E I was nervous in the Uber and I was asking the driver to floor it. Essa frase aqui foi tirada imaginando depois que essa pessoa saiu do trabalho, o show já tinha começado e, meu Deus, não dá para você ir de trem, dá? Você vai demorar se você for de trem. Então, você pega um carro e você vai. Então, I was nervous in the Uber, né? Porque o Uber é um carro, então você vai dentro do carro, in the Uber. And I was asking the driver to floor it. Floor it é uma expressão idiomática que significa pisar o pé no acelerador, tá? Floor it, porque ele vai quase ali no chão, entre aspas, né? Do carro. Então, floor it, né? Encosta ele no chão, pisa fundo no acelerador. Então, entenderam? At home, at work. Sempre que eu falar de algo que tem, assim, um significado mais afetivo, né? É o meu local de trabalho, é o meu lar, at work, at home.
tá? Aqui, at a concert, porque você vai para um show, tá? E esse show, você não vai estar dentro de um show, nem em cima de um show, né? Então, você não tem como usar in e on. Você usa at, porque você vai estar ali ao lado, tá? Lembra das cenas dos carros que tem no nosso primeiro slide com prepositions? Volta lá. Eu coloquei uma imagenzinha com os carros. Então, era concert, né? Geralmente é um local mais aberto. Os músicos estão na frente tocando e você está por ali naquela região, ok? E in the Uber, que eu uso quando eu falo de carros. Como preposição de tempo, veja só isso aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa sentença, ela está correta. Não pense que é off 5 p.m. Eu não uso isso. Mas the usual time of é como uma expressão. Então, I really wanted to finish work at the usual time of 5 p.m. Mas se esse daqui não tivesse, eu tenho at 5 p.m. Da mesma forma que tem aqui. Lembra desse quadradinho? Também está lá no slide. Que eu uso o at antes do horário. Tá? Então, I really wanted to finish work at the usual time of 5 p.m. Tá? Então, está certo. Eu tenho at 5 p.m. Só que entre esses dois, eu tenho aqui the usual time of. Que ele deve sim vir aqui, tá? Então, eu realmente queria finalizar o trabalho no horário de sempre, das 5 horas. But I couldn't leave on time. On time é uma expressão. Você nunca vai ver in time ou at time. Sempre vai ser on time, que significa no horário, tá? No horário do pontual, né? Por exemplo, se alguém falar que você está sempre atrasada, você nunca chega no horário, on time. You're never on time. But I couldn't leave on time because I hadn't completed the report my boss had asked for. Tá? Então, sempre será on time. E por fim, I tried to leave early in the evening, but I couldn't. Eu tentei sair mais cedo naquela noite, mas eu não consegui, que foi o que aconteceu, né? Ela tentou sair mais cedo, só que ela estava no meio de um trabalho e não pôde sair mais cedo, perdendo então o show da sua banda favorita. Deve ter sido péssimo, realmente um horrível dia. Uai, Jesus, desculpa por esse barulho. Então, e aí eu coloquei aqui essa atividade não, coloquei essa imagem que também estava no slide, era uma imagem muito boa, dá só uma olhadinha atenta para essa imagem. Tem o when, on e o at, e ele fala aqui do lado onde e com que você vai usar, tá? Como ele preposição de lugar e como ele preposição de tempo. Então, se você tiver dúvida, recorra a essa figura que ela é super explicativa, tá? Tendo isso dito, eu vou mostrar para vocês agora a atividade de revisão. Aqui está. Primeiro, vocês devem responder o nome de vocês, tá? Para que eu possa identificar. E aí nós temos: qual a melhor opção? Completa a sentença. He lives, banana, São Cristóvão, banana, Flores Street. Marque aqui a opção correta. Tanana, Wednesdays. We were pink. We were, na verdade. Wednesdays, we were pink. Nas frases I hadn't brought my ticket e had already finished playing, os dois verbos estão no tanana. Você marca aqui. Mais outra sentença para completar. Yeah, but when I finally got home, my mother... O que é que nós estamos estudando? Qual a melhor opção para completar isso aqui?
tá? Identifique o que aconteceu primeiro nessa sentença. She's always late. That is significa ou seja. Ela está sempre atrasada. Ou seja, she's never banana. Escolha a opção com a resposta correta. Roberta, tanana, the report you were supposed to do. My boss, tanana, me fulfill a report at 5:30. 4:30, sorry. So I left late. Qual a melhor opção? Complete esses dois aqui. Rafaela's wedding was noon. Para quem não sabe, noon é meio-dia. A rainy day. Por fim, tem esse vídeo aqui, tá? Que são fragmentos do filme The Proposal. Não sei se vocês já assistiram a proposta. Uma comédia romântica. E aí a gente tem essas sentenças aqui. E qual das alternativas abaixo não está no Past Perfect Tense? Dá uma olhadinha, analise e assinale, por fim. E, enfim, aquela questãozinha que tá lá no final do texto que eu falo pra vocês. Então, eu quero em inglês, tá? Nem ousem colocar isso aqui em português. Tentem imaginar a situação, construam, usem o Google Tradutor, usem qualquer coisa, mas coloque aqui a sua pequena história, tá? É um parágrafozinho e está tudo bem. Quando você terminar isso aqui, clique em Submit, em submeter, ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, tá? Eu agora vou fazer a correção da atividade da semana passada, da revisão da semana passada, então, stay tuned. Vamos lá. Então, começou aqui a nossa atividade. Esse daqui, a primeira questão, é um present perfect, né? Things has changed a lot since October. Isso aqui é para testar o conhecimento de vocês. Na segunda questão, go and find the driver. Arrived here yesterday. Então, go and find the driver who arrived here yesterday. Então, por quê? Porque qual é a tradução dessa sentença? Vá e encontre o motorista que chegou aqui ontem, né? Que esteve aqui ontem. Então, é who o pronome relativo que nós iremos utilizar, porque não tem nenhum outro que eu possa. Qual é o outro que eu poderia? That. Tem that aqui, então, who. Go and find the driver who arrived here yesterday. Na terceira questão, marque a alternativa que apresenta a opção correta do Past Perfect. Então, my cousin, vocês viram que o Past Perfect é com had, a única opção que tinha, né? Not, e o verbo no particípio passado, written, está corretíssimo. Então, my cousin had not written to me for weeks. Na quarta questão, indica a alternativa que expressa o mesmo significado de when children watch TV, they encounter a wide range of places, people and information. Quando as crianças assistem TV, eles encontram uma alta gama de lugares, pessoas e informações. Qual que melhor se encaixa? Não vai ser quando as crianças assistem TV, elas irão... Essa primeira, a letra A, ela está falando quando as crianças assistem TV, uma alta gama de lugares, de pessoas, de informações serão encontradas. Tá? Não é a mesma informação. Quando crianças assistem TV, uma alta gama de lugares, de pessoas, são encontradas. Quando crianças assistem TV, uma alta gama é encontrado. Essa é a opção correta porque é uma questão de concordância, tá? De concordância verbal.
A wide range is encountered. Porque não importa que places, people, eles sejam plural, tá? Porque o que importa pra gente é o wide range. Nesse caso, essa opção aqui é a opção correta, tá? Na quinta questão, the passive voice is used in Orkut was quietly launched on January 22, 2004. Find a sentence that is also in the passive voice. Então, communities have never rejected new members. Eu não acho que tem aí uma voz passiva. Se vocês pararem e associarem que a voz passiva é formada pelo verbo to be, né? Alguma forma do verbo to be, porque são várias. Então, alguma forma do verbo to be mais o verbo no participo passado, vocês já podem até sair procurando. Isso aqui é uma forma do verbo to be. Mas esse verbo aqui está no participo passado? Não, porque se tivesse, ele estaria com um D no final. Então, o que nós temos? Them, right here. Several social groups could be connected by the internet. Então, groups could be, uma forma do verbo to be, mais o verbo no participo passado, que é o connected, com ed no final, ok? E ainda do bônus ainda tem um by. Então, era essa aqui a opção correta. Marque a opção que completa corretamente as sentenças abaixo. Então, the car, já entre vírgulas, então, which was a taxi. Então, nós tínhamos A, B e D, right? Explored. Mr. Jack, podia ser who, podia ser that, e se fosse o caso a gente ainda ia continuar nesses três, tá? Mesmo que vocês tenham ficado em muita dúvida, vocês podiam descer aqui no My Brother, phone you just heard is a doctor. O melhor que se encaixa aqui é whose phone. Por quê? Porque o telefone de quem você acabou de ouvir, né? Então não é who phone, porque essa oração aqui, o sujeito principal é phone. Então não tem por que usar who. Afinal, o who eu só utilizo para pessoas. E poderia utilizar which, até poderia se uma opção de whose não fosse melhor ainda, tá? Então, o telefone de quem você acabou de ouvir, tá? Which phone é como se ele tivesse vários telefones. Então, não é bem o que a frase quer falar, né? Ela está falando de que o meu irmão, aquele de quem o telefone você acabou de ouvir, é um médico. Então, whose, letra A. Na sétima questão, was that 9 o'clock train? Yes, you have just missed it. Um pouco mais de present perfect. Complete sentenças na voz passiva utilizando a correta forma do verbo. Então, a gente tinha aqui a voz ativa e nós tínhamos que passar para a voz passiva, right? E ficou, the book can be taken. Porque can, eu permaneço com o modal. E eu tenho o verbo take. E por isso eu insiro uma forma do verbo to be e boto o verbo no participo passado. Então, can take se torna can be taken. O must obey se torna must be obeyed. My friends broke the window. The window was broken. Porque o verbo broke aqui é o verbo quebrar no passado. Então, was broken by them. We will give a lunch here. A lunch will be given. Will give passa a ser will be given. And they were cleaning the room. The room was being cleaned. Por quê? Porque o verbo é were cleaning, tá? Continuous. Por ser continuous, eu permaneço com continuous aqui, acrescentando o ing na forma do verbo to be, ok? Então, was being cleaned by them.
Marque a sentença incorreta. A sentença incorreta, até meu corretor já tá marcando aqui que ele tá ficando louco pensando nesse wait, tá? É a mesma coisa do My Brother, o telefone que você acabou de ouvir. A opção melhor aqui seria whose, tá? Então, the police are looking for the car whose driver was masked. E não as outras estão corretas, ok? Então, não é which driver was masked, é whose driver was masked, ok? A polícia está procurando o carro na qual o motorista estava mascarado. E por fim, reescreva as sentenças e faça 2 vozes passivas, tá? O que foi que eu fiz? Só adicionei o by na segunda, tá? Só precisava disso. Então, he will give her, will be given. Told them was told. He showed was showed. He offered was offered. And had sent was sent. Ok? E é isso. Ok? Eu sei que eu só soube de uma pessoa que está com dificuldade em voz passiva, mas eu sei que muitos de vocês também estão, embora vocês não tenham me dito. Então, eu vou simplificar ainda mais na voz passiva na nossa próxima revisão, tá? Que vai ser na próxima semana. Dia 22, eu acho. Que sim. Enfim. Estudem, boa sorte para vocês e tenham uma boa semana. Beijão, tchau, tchau.